Está começando mais um Galeria Cast, o podcast do Galeria Bank em parceria com a Band. Seja muito bem-vindo a mais um podcast realizado pela Band em parceria com Galeria Bank. E nós estamos falando aqui, lógico, do seu crédito, né? Você que quer ter o seu crédito, seja para sua empresa ou seja até mesmo para sua residência, né? Para sua casa, uma reforma, para o seu dia a dia, para uma viagem. A finalidade aí não importa, né? Você precisa realmente desse dinheiro nesse momento e você tem aí um imóvel. Nós estamos falando de home equity. Para falar sobre isso, nós temos aqui os especialistas no assunto, o Danilo e a Júlia, que sabem tudo sobre isso e vão contar os exemplos aí. Quem sabe você não está dentro, né, dessas categorias, né? Você é essa pessoa que pode ter esse crédito e nem sabia. Não é isso, Danilo? Não é isso, Júlia? Exato. Tudo bem com vocês? Tudo jóia. Prazer falar com você e com todos aí que estão nos assistindo. Realmente, o Galeria tem essa proposta, né, de trazer esse crédito rápido, ágil, para qualquer finalidade aí que seja, e a gente está aí disposto à disposição, né, para entender ali a finalidade que o cliente quer e ajudar da melhor maneira possível. Legal. Quem que é esse cliente, então, que pode ser o cliente de vocês? Essa é uma ótima pergunta. Bom, qualquer pessoa que tenha um imóvel no nome dela já é o nosso potencial cliente. Então, o primeiro passo é o cliente ele ter, né, um imóvel no nome dele. Como a gente já falou anteriormente, pode ser financiado ainda, né? Ah, não quitei tudo, não tem problema. A gente também trabalha, né, com imóveis ainda financiados. É uma herança, alguma coisa que você fala assim, eu tenho uma casa que foi deixada não tem outra possibilidade, só tem uma casa. Não, se você tem uma casa, né? É uma casa que você tem. Então, aí a pessoa já tem uma possibilidade, de repente, de começar uma nova fonte de renda. Outra coisa que eu não perguntei pra vocês, e se a casa estiver alugada? Também dá Tudo pra bem? fazer, normal, tranquilo, a gente gosta também, inclusive, né, quando o imóvel tá alocado, né, é uma oportunidade muito boa, porque às vezes a pessoa tem mais de um imóvel. Por exemplo, eu moro num imóvel, mas eu tenho 2 casas de aluguel. Não tem problema, a gente consegue, inclusive, utilizar as casas de aluguéis para poder levantar o recurso em cima dela. É legal, porque aí a pessoa fala assim, não, essa casa eu tenho, mas ela já tô tirando uma grana dela, né? Então, não tem mais o que fazer. O aluguel mesmo paga com a essa parcela. casa. Exato. Então, Então, a gente recebe alguns casos de clientes falando assim, olha, tenho esse imóvel, o aluguel dá 3,5. Com 3,5, nessa faixa de 3,5, quanto consigo levantar? Poxa, então assim, é uma das formas que eu já tentei, um tempo atrás, vender esse produto. Então assim, eu trabalho faz um bom tempo já com produto, né? É um prazer estar aqui com vocês. Seja bem-vindo. Mas assim, é uma forma de vender o produto. Poxa, você tem uma casa alugada, certo? Legal, é 3,5 que tem por mês de parcela. Vamos supor, alugado. Você está usando esse dinheiro todo mês, só que às vezes você é um empresário que quer renovar o seu estoque, às vezes você está querendo aumentar um pouco o time, precisa de um investimento um pouco maior agora e sabe que isso vai gerar um lucro maior. Às vezes você é um arquiteto que está querendo fazer uma obra e só vai cobrar no final. Tem diversas oportunidades. Você pode dar uma guinada na sua vida, fazer uma manobra aí, né, na questão das suas finanças, porque de repente você pega esses 3.300 que você deu, você consegue sobreviver. Exato. Ponto. Exato. E aí você pega um dinheiro com esse tipo de crédito que vocês conseguem, home equity. Home equity, isso. Equity. Home equity. Vou ficar expert também no assunto, hein? E aí você pega esse dinheiro e você consegue montar um negócio. Que vai dar muito mais do que os 3.300, né? Acredito que 3,5 vai dar... O exemplo, tá chutando, que dê 250 mil. Poxa, com 250 mil você consegue fazer um monte de coisa. Você está antecipando, porque esse próprio inquilino vai pagar o aluguel. Ele vai pagar ali e o aluguel você usa para parcela. Então, você fica mais tranquilo, não precisa abrir mão desse imóvel. Às vezes você está querendo recurso, tentando levantar recurso, só que você tem esse imóvel alocado, você fala, poxa, vou ter que vender. Porque eu preciso de dinheiro rápido. E não lembra dessa oportunidade. Poxa, dá para você fazer isso. Nem sabe, né? Nem sabe. Por isso que a gente está aqui. Tem imóvel à venda. Tem imóvel à venda e às vezes o imóvel... Ainda mais agora. A gente está numa época que não está tão legal o financiamento, não está tão fácil. Né? Deu uma dificultada? Como é que está aí vocês que estão... As taxas subiram bastante. Isso quer falar um pouquinho, Ju?
Agora, a gente percebe um aumento da Selic, né, para o pessoal que está em casa. A Selic é a taxa básica de juros, né, a taxa que regulamenta todas as linhas de crédito no mercado, né, não só o Home Equity, como o crédito pessoal, crédito consignado, enfim, todas as linhas de crédito. Então, o que acontece? Agora, os bancos eles estão sendo mais criteriosos na avaliação para quem vai emprestar o crédito. Então, quando você não tem a garantia, que a gente estava comentando, por exemplo, no crédito pessoal, vai ficar um pouco mais difícil do banco emprestar, porque o dinheiro está curto, vamos dizer assim. A grana está mais curta, então o banco ele está... Eles mesmos estão com pouco crédito. Isso, exato. Eles estão liberando menos. Então, eles estão... sendo mais criteriosos. Segurando mais reduzindo o dinheiro, aumentando taxas, inclusive. Então, quer dizer, no outro episódio que a gente falou, se eles estavam pedindo tudo, eles vão pedir tudo e muito mais. Vai pedir mais ainda. Taxa e reduzindo o valor que emprestariam. Exato, então, você vê que o financiamento é 90%, 80%, 70%, tá cada vez mais difícil. Então, se você tem um imóvel que você quer vender, o imóvel tem um valor bom, né? Então, imóvel de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, não tá fácil de vender agora. Você não consegue vender. Como que você vende esse fica imóvel? Parado. Fica você recebe uma parado. proposta de 2,5. Imóvel de 3 milhões, você recebe uma proposta de 2,5 e você balança. Você fala, poxa, eu tô precisando vender 2,5. Já olha, tá tem alguém me difícil, vou oferecendo queimar. aqui. Às vezes, né? Aí o que dá para fazer também, né? Tem a forma do aluguel, que é interessante você pensar assim, estou praticamente antecipando vários aluguéis. E você quita quando quiser, investir no negócio. E tem também uma forma de falar como se fosse uma antecipação de venda. Então, corretores... Quem trabalha em imobiliária, vocês já têm um cliente que tem potencial para trabalhar com o nosso produto e às vezes vocês não estão utilizando isso, né? E não estão ajudando esse cliente, porque a gente fala assim, quando a gente pega um imóvel de alto padrão de 2, 3 milhões, quando você vai vender, se você baixar 10%, que é o normal, uma proposta, 2.700 ali, e tá aceito. Geralmente a imobiliária até sobe um pouquinho, né, para poder vender, né? Mas o que seria talvez interessante para o seu cliente? Ele está precisando agora, ele está com pressa, ele está com urgência. Isso você vai sentir. Então, ou se você é o cliente, você mesmo está precisando do dinheiro. O que você pode fazer? Você fala, poxa, eu precisava de 1 milhão, meu irmão vale 3, mas eu preciso de 1 milhão para o mais rápido possível. Então, a gente faz o quê? Dá dinheiro, né? Usa esse imóvel. Levanta um crédito com ele. Levanta esse 1 milhão. Fica tranquilo para poder receber proposta que chegue perto do que você quer. Exato. Em vez de você queimar. Poxa, Danilo, mas tem custo, tem juros, tem tudo. Beleza, mas se você pôr no papel, né, o custo da operação, né, laudo jurídico, imposto, né, o IOF. Então, tem os custos? Tem. Mas não... A porcentagem que você vai deixar na imobiliária. Mas agora imagina, você vai conseguir vender esse imóvel por 3 milhões, que é o que você está pedindo. Em vez de ter que reduzir para 2,5, 2.700 e vender rápido e queimar, você pega esse 1 milhão, já trabalha esse 1 milhão. Vai pagando uma parcelinha de 15, 16, 20 mil, o que seja. Você vai pegando, pega esse 1 milhão, trabalha com esse 1 milhão. O que você consegue fazer com esse 1 milhão? Às vezes você é empresário, você consegue fazer um monte de coisa com ele. Né? Às vezes você está com um objetivo, por isso você está vendendo a sua casa, e ir para a imobiliária... Resolve aquele problema e tem o imóvel ainda. Exato, você resolve o problema, tem o imóvel e pode vender com calma. Pode ficar tranquilo. E se vender no meio do processo? Não tem problema, muito bom. Por exemplo, beleza, então fiz isso, segui o teu conselho, tá lá meu imóvel, consegui um preço bom ali pro... Aí levou um ano, por exemplo, para quitar, para vender. Vendeu, só que eu ainda tô te pagando, como que eu vou vender a minha garantia? Quer explicar? Tranquilo, a gente consegue trabalhar. Já aconteceu, inclusive, casos, né, de o cliente ter... fiz o crédito, fiquei 6 meses pagando. Opa, surgiu uma oportunidade de vender, consegui vender. Não tem problema. A gente aceita, inclusive, ou o cliente pode quitar todo o crédito com a gente, ou às vezes tem proposta de financiamento, onde o outro banco vai fazer a quitação do crédito que está pendente com a gente. Então, tem várias possibilidades. Isso não é um impeditivo, caso o imóvel venha a ser vendido, para fazer a quitação com a gente antecipada. Porque daí tem aquele negócio dos juros que você falou no outro episódio, né? Aí fica... Não vai fazer lá o número de parcelas vezes o tanto que falta. Isso. Vai ter uma redução dos juros. Para valor presente, exato. Você vai saber exatamente quanto que você deve. Você pegou 1 milhão de recurso, certo? Pagou durante um ano.
Tá, se você multiplicar aquela continha básica de padaria, que o brasileiro adora fazer, né? Multiplica quantidade, mas não é assim muito bem assim que a gente trabalha, não é assim que o banco vê, né? Se você multiplicar assim, claro que vai ficar muito maior. Mas você pode trazer para valor presente. Você pegou 1 milhão, trabalhou esse 1 milhão. Beleza, o que vai acontecer? Daqui 1 ano, você vai querer quitar? Se a gente está falando de uma operação de 15 anos, em 1 ano pagando, não baixou o saldo devedor. Né? Então, o saldo devedor vai estar bem próximo do que você pegou mesmo. Então, você trabalhou 1 ano, depois você vem, pagou as parcelas, você vai ver que vai pedir, vai estar próximo do 1 milhão que você pegou. Não vai estar tão diferente. Né? Então, a quitação ela pode ser feita e o processo, a gente até conversou num dos episódios anteriores sobre o IQ, interveniente quitante. Então, quando ele vendeu esse imóvel, tem 2 formas. Ele pode falar assim, ó, manda para mim um boleto, o sinal, às vezes, que ele vai receber do imóvel, ele vai e quita. O banco pede o termo de quitação e começa o procedimento lá para transferir. Né? Às vezes, comprou à vista, beleza, vai passar para fazer escritura de compra e venda, passar. Ou o cliente, a pessoa que está comprando dele esse imóvel, ele financiou. Ele tem uma proposta de financiamento aprovada. O financiamento dele faz um processo de interveniente quitante, quita o nosso saldo, igual a gente faz com outros bancos, quita o nosso saldo e paga a diferença para ele. Normal. Dá para ser feito das 2 formas. É igual quando você compra uma casa e a pessoa ainda tá financiando, né? A pessoa falta um pouquinho ali para ela pagar. Então, assim, primeiro a gente vai pagar o que deve, é sempre assim, né? Primeiro vai fazer tudo o que tem que fazer nas partes burocráticas, deixar tudo certo. E aí, depois, pelo menos essa pessoa conseguiu continuar trabalhando. Então, resumindo, para eu conseguir acessar os serviços de vocês, para eu conseguir fazer bons negócios com vocês, dar uma guinada aí no meu negócio, dar uma guinada na minha vida, eu preciso ter um imóvel no meu nome. Isso. Ponto. Exato. E aí eu já consigo iniciar um trabalho com vocês. Geralmente tem um tipo de imóvel que vocês costumam ter uma aprovação mais rápida, assim? É mais apartamento, é mais casa na rua, é mais em condomínio fechado, que vocês têm uma aprovação mais rápida lá no Galeria. Como é que é? Isso. A gente trabalha com vários tipos de imóveis, né? É sempre importante ressaltar para os clientes que a gente tem uma aceitação muito grande de imóveis. Então, a gente trabalha apartamento, casa em condomínio, casa de rua, sala comercial, prédio comercial. Então, a gente tem uma aceitação bem grande de imóveis. Mas entra muito no assunto que o Dan falou anteriormente sobre a liquidez, né? Então, olhando o perfil dos nossos clientes hoje, né? Que a gente tem esse gerenciamento, a gente consegue ver que o grande perfil hoje, que a gente tem muita entrada, são de empresários, né? E de imóveis de condomínio, que seriam apartamentos e casas em condomínio. Até por conta da liquidez desses imóveis. Então, quando a gente vai no setor imobiliário fazer a venda de um apartamento, de uma casa em condomínio, a gente vê que ela se vende muito mais rápido do que, por exemplo, uma casa de rua, né? Do que um prédio comercial, do que uma sala comercial. Então, o fator liquidez para o banco é muito importante, né? E até mesmo para a gente, quando a gente vai comprar um imóvel, a gente sempre procura mais segurança e os condomínios acabam oferecendo mais isso de certo modo. Então, são atrativos, né, para os clientes e para quem vai retomar esse imóvel posteriormente, que são fatores que agregam para essa venda. Facilitam aí na hora da negociação. Exatamente. Traz mais segurança. Entre cliente e galeria. Isso, perfeito. Olha, então, para você que tem um apartamento, uma casa em condomínio, né? Tá precisando de um dinheiro, tá precisando de um crédito para algum quesito aí da sua vida. Então, esse é o grande momento que você pode entrar em contato com o pessoal. Tem o site galeriabank.com.br, galeria com 2 L's, e você coloca /Band. Entrou aí, já vai ter todo o passo a passo de como você vai entrar em contato com a Júlia, com o Danilo, toda a equipe especializada. Eles vão tirar todas as dúvidas. Quando a gente fala de dinheiro, quando a gente fala de crédito, quando a gente fala de financiamento, são coisas sempre tão difíceis, né, da gente conseguir realmente entender, burocráticas. Parece que explicam, a gente não entende. Mas eu hoje posso dizer que eu entendo. Que bom. Isso é ótimo. Nesses podcasts, né, nessas conversas que a gente teve exatamente com o que vocês trabalham. E eu percebi as infinitas possibilidades
que a gente tem aí de negociação, né? Basta você realmente ter o seu imóvel quitado ou não, herança ou não, para você realmente dar uma alavancada aí na sua vida, é uma facilidade que você vai ter. Muito obrigada, Danilo, viu? Eu que agradeço. Por todo o bate-papo, por toda a conversa. Muito obrigada, Júlia. Foi um prazer conhecer vocês, ter vocês aqui junto com a gente. E voltem sempre, viu? Com certeza. Com certeza. Obrigada, Mi, pela recepção. Obrigada a todos aí que estão ouvindo a gente. E fica o convite para ir conhecer nosso escritório, nossa sede, fazer um bate-papo com a gente. Sempre vai ser muito bem-vindo e estamos sempre à disposição para esclarecer qualquer dúvida com relação ao assunto Home Act. Isso. Qualquer dúvida, a gente está à disposição. E o que a gente mais faz é ensinar e educar, né? Então, qualquer dúvida é só chamar. Muito obrigada. galeriabank.com.br/Band. Acesse e confira. Este foi o Galeria Cast. Acompanhe mais episódios em todas as plataformas de streaming.